Olá! Vamos mergulhar hoje na jornada de Abrão, uma das histórias mais fundamentais de Gênesis. É uma narrativa sobre fé, sobre medo e sobre o começo de uma promessa que, literalmente, mudou o mundo. E olha, isso aqui não é só uma história antiga, não. É um estudo profundo sobre a natureza humana e a ação de Deus. Mas antes de a gente começar, uma dica de ouro. Se puder, dê uma lida nos capítulos 12, 13 e 14 de Gênesis. Acredite, vai trazer uma profundidade muito maior para tudo que a gente vai conversar aqui. Vale muito a pena. Bom, nosso roteiro de hoje vai seguir os passos de Abrão em 4 grandes momentos. Primeiro, o chamado e o primeiro teste de fogo. Depois, a separação dele e do sobrinho, que revela muito sobre o caráter de cada um. Aí a coisa esquenta com uma batalha inesperada e, por fim, a gente amarra tudo falando do legado que ele deixou. Então, vamos lá. Começando pelo capítulo 12, é aqui que tudo se inicia, com o chamado divino que bota em movimento um plano que vai ecoar por toda a história da humanidade. Imagina só, com 75 anos de idade, uma fase da vida em que a maioria já está pensando em descansar, Abrão recebe uma promessa que desafia qualquer lógica. E atenção, isso não é só uma bênção pessoal, é o início de uma aliança, um pacto que vai definir o rumo de tudo. E a resposta de Abrão é imediata e cheia de fé. Ele arruma as malas, parte para a Terra Prometida e vai marcando seu caminho com altares, que são símbolos da sua adoração. Só que a jornada da fé raramente é uma linha reta, né? Uma fome terrível atinge a terra e ele é forçado a fazer um desvio bem perigoso, em direção ao Egito. E é justamente nessa viagem para o Egito que a fé de Abrão vai ser testada para valer pela primeira vez. É aqui que a história muda. O foco sai da adoração e vai para o medo, revelando uma falha muito, mas muito humana. Pois é, em vez de confiar naquele mesmo Deus que prometeu fazer dele uma grande nação, Abrão apela para um plano B, um plano nascido do medo. Ele pede para Sarai mentir sobre quem ela é, achando que isso ia protegê-lo, mas na verdade ele estava botando em risco a própria promessa que tinha acabado de receber. O resultado disso é imediato e, de certa forma, irônico. Abrão até ganha bens materiais, mas quase perde a esposa e com certeza perde um pouco da sua integridade. É a intervenção divina que salva a situação, mas que também expõe a mentira dele. É um lembrete bem forte de que até os grandes heróis da fé têm seus momentos de fraqueza. Ok, agora Abrão está de volta a Canaã. Estamos no capítulo 13 e o problema aqui é outro. A bênção da prosperidade, com cada vez mais rebanhos e riquezas, acaba se tornando, olha que paradoxo, uma fonte de conflito com o sobrinho dele, Ló. A terra simplesmente não era grande o suficiente para tanta riqueza dos dois. E isso, claro, gerou atrito, gerou briga entre os pastores deles, o que forçou uma separação que ia revelar o verdadeiro caráter de cada um. Nessa hora, Abrão age como pacificador. Ele dá a Ló o direito de escolher primeiro. E o contraste aqui é brilhante. Ló escolhe com os olhos. Ele vê aquela planície verdinha que parecia um jardim perto de Sodoma e vai para lá. Já Abrão age com fé, confiando que a provisão de Deus não depende da melhor pastagem. E olha que incrível! No exato momento em que Abrão abre mão do que parecia ser a melhor parte da terra, Deus intervém. E a promessa não é só confirmada de novo, ela é expandida. É uma lição poderosa. A generosidade que nasce da fé abre as portas para uma bênção ainda maior. E agora a história dá uma virada de chave. Saímos de um conflito familiar para uma crise regional no capítulo 14. A primeira guerra registrada na Bíblia está prestes a acontecer e Abrão, o pacificador, vai ser jogado num papel que ele nunca imaginou, o de guerreiro. Lembra da escolha de Ló, baseada na aparência? Pois é, agora a conta chegou. Por ter se associado com Sodoma, ele é arrastado para a violência da região e acaba virando prisioneiro de guerra. A visão de curto prazo dele o levou direto para o perigo. E a reação de Abrão? Surpreendente! Ele não é um rei, não tem um exército, mas ele mobiliza 318 homens treinados da sua própria casa. Isso não é só sobre lealdade à família, gente. É sobre assumir a responsabilidade e agir com uma coragem impressionante. E contra todas as probabilidades, essa força improvisada consegue a vitória. E essa vitória não é só um feito militar, é um sinal claríssimo da proteção de Deus, mostrando que aquela aliança com Abrão valia até mesmo no campo de batalha.
Na volta para casa, Abrão tem 2 encontros que vão definir seu legado. O primeiro é com essa figura super enigmática, Melquisedeque. Ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, algo raríssimo. E a aparição dele assim, do nada, sinaliza um momento de profunda importância espiritual. Esses 2 encontros, um logo depois do outro, mostram a integridade de Abrão de um jeito muito poderoso. Com Melquisedeque, ele adora, ele entrega o dízimo, reconhecendo que Deus foi a fonte da vitória. Já com o rei de Sodoma, ele recusa qualquer recompensa, deixando bem claro de que lado ele está. E essa declaração de Abrão ao rei de Sodoma é o clímax da jornada dele até aqui. Ao recusar até mesmo um fio de linha, ele está fazendo uma declaração pública. A minha riqueza e o meu sucesso vêm de Deus, e eu não vou deixar nenhum poder terreno levar o crédito por isso. Forte, né? Então, olhando para trás nesses 3 capítulos, o que essa jornada de fé, de falha e de vitória nos ensina? Bom, esses episódios estabelecem temas centrais como fé, integridade e promessa divina, que vão ser a base para quase tudo que vem depois na narrativa bíblica. Não é à toa que o Novo Testamento volta tanto na história de Abrão. A fé dele, mesmo sendo imperfeita, se torna o grande exemplo de justiça. A jornada dele vira um modelo, mostrando que a relação com Deus é baseada na fé em sua promessa, e não em obras ou no cumprimento da lei. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Abrão não era perfeito. A história dele mostra uma busca contínua por confiar em Deus, com tropeços e com vitórias. Uma jornada que, no fundo, continua super relevante para qualquer pessoa que tenta viver pela fé nos dias de hoje. E aí, se essa nossa exploração sobre a jornada de Abrão te ajudou a entender um pouco mais, considere se inscrever no canal, deixar sua curtida e compartilhar com mais gente. A gente agradece demais por ter nos acompanhado nesta análise. Até a próxima!